Livro de Amit Goswami, O Universo Autoconsciente. Como a consciência cria um mundo material. Prefácio. Ao tempo em que fazia curso de graduação e estudava mecânica quântica, eu e os meus colegas passávamos horas discutindo assuntos esotéricos do tipo: poderá um elétron estar realmente em dois lugares ao mesmo tempo? Eu conseguiria aceitar que um elétron pudesse estar em dois lugares ao mesmo tempo. A mensagem da matemática quântica, embora cheia de sutilezas, é inequívoca a esse respeito. Mas um objeto comum, digamos, uma cadeira ou uma mesa, objetos que denominamos reais, comportam-se também como elétron? Será que se transforma em ondas e começa a espalhar-se à maneira inexorável das ondas em todas as ocasiões em que não estamos observando? Objetos que temos na experiência do dia a dia não nos parecem comportar-se das maneiras estranhas comuns à mecânica quântica. Subconscientemente, para nós é fácil sermos levados acriticamente a pensar que a matéria macroscópica difere de partículas microscópicas, que seu comportamento convencional é regulado pelas leis newtonianas, que formam a chamada física clássica. Na verdade, numerosos físicos deixam de quebrar a cabeça com os paradoxos da física quântica e sucumbem à solução newtoniana. Dividem o mundo em objetos quânticos e clássicos, o que me acontecia também, embora não me desse conta do que fazia. Se queremos fazer uma carreira bem-sucedida em física, não podemos nos preocupar demais com as questões. A maneira certa de trabalhar com a física quântica, segundo me disseram, consiste em aprender a calcular. Em vista disso, aceitei um meio termo e as questões instigantes da minha juventude passaram gradualmente para o segundo plano. Mas não desapareceram. Mudaram as circunstâncias em que vivia e, após um sem número de crises de ressentido estresse que caracterizava a minha carreira competitiva na física, comecei a lembrar-me da alegria que a física outrora me dera. Compreendi que devia haver uma maneira alegre de abordar o assunto, mas que precisava restabelecer o meu espírito de indagação sobre o significado do universo e abandonar as acomodações mentais que fizeram por motivo de carreira. Foi muito útil neste particular um livro do filósofo Thomas Kuhn, que estabelece uma distinção entre pesquisa de paradigma e revoluções científicas, que mudam paradigmas. Eu fiz a minha parte em pesquisa de paradigmas. Era tempo de chegar à fronteira da física e pensar em uma mudança de paradigma. Mais ou menos na ocasião em que cheguei a essa encruzilhada pessoal, saiu o Tao da Física de Fritjof Capra. Embora a minha reação inicial tenha sido de ciúme e rejeição, o livro me tocou profundamente. Após algum tempo, observei que o livro menciona um problema que não estuda em profundidade. Capra sonda os paralelos entre a visão mística do mundo e a física quântica, mas não investiga a razão desses paralelos. Serão eles mais do que mera coincidência? Finalmente, eu encontrar o foco da minha indagação sobre a natureza da realidade. A forma de Capra abordar as questões sobre a realidade passava pela física das partículas elementares. Ocorreu-me a intuição, porém, de que as questões fundamentais seriam enfrentadas da forma mais direta no problema do que interpretar a física quântica. E foi isso que me propus investigar. Mas não previ inicialmente que esse trabalho seria um projeto interdisciplinar de grande magnitude. Eu estava na ocasião ministrando um curso sobre física da ficção científica. Sempre tive predileção por ficção científica. E um estudante comentou, abre aspas, o senhor fala igualzinho a minha professora de psicologia, a Caroline Keltzer, fecha aspas. Seguiu-se uma colocação como a Keltzer,
que, embora não me levasse a qualquer grande insight, deu-me conhecimento de uma grande massa de literatura psicológica relevante para o assunto que me interessava. Acabei por conhecer bem a autora de a obra de Mike Posner e de seu grupo de psicologia cognitiva da Universidade de Oregon, que deveriam desempenhar um papel decisivo na minha pesquisa. Além da psicologia, meu tema de pesquisa exigia conhecimentos consideráveis de neurofisiologia, a ciência do cérebro. Conheci o meu professor de neurofisiologia por intermédio do John Lilly, o famoso especialista em golfinhos. Lilly tivera a bondade de me convidar para participar do seminário de uma semana de duração que estava ministrando em Esalen. Frank Barr, médico, participava também. Se minha paixão era mecânica quântica, a de Frank era da teoria do cérebro. Consegui aprender com ele praticamente tudo o que necessitava para iniciar o aspecto cérebro-mente deste livro. Outro ingrediente de importância crucial para que minhas ideias ganhassem consistência, foram as teorias sobre inteligência artificial. Neste particular, igualmente tive muita sorte. Um dos expoentes da teoria da inteligência artificial, Don Hofter, iniciou a carreira como físico, obtendo o grau de doutor na Escola de Pós-Graduação da Universidade de Oregon, e cujo corpo docente ora pertenço. Naturalmente, a publicação do seu livro despertou em mim um interesse todo especial e colhi algumas das minhas ideias principais na pesquisa de Doug. Coincidências significativas continuaram a ocorrer. Fui iniciado nas pesquisas em psicologia por meio de numerosas discussões com o outro colega, Ray Riemann, um cético de mente muito aberta. A última, mas não a menor, de uma série de importantes coincidências tomou a forma de um encontro que tive com 3 místicos em Lone Pine, Califórnia, no verão de 1984. Franklin Maron Rolfe, Richard Moss e Joel Moosvold. Em certo sentido, desde que meu pai era um guru brahmani na Índia, cresci imerso em místico. Na escola, contudo, iniciei um longo desvio por intermédio na educação convencional e da prática como cientista que trabalhava com uma especialidade separada. Uma direção afastou-me das simpatias da infância e, como resultado, levou-me a acreditar que a realidade objetiva definida pela física convencional era a única realidade e que era subjetivo, que devia uma dança complexa de átomos, à espera para ser decifrada por nós. Em contraste, os místicos de Lone Pine falavam sobre consciência como sendo, abre aspas, o original, o completo em si e constitutivo de todas as coisas, fecha aspas. No início, essas ideias provocaram em mim uma grande dissonância cognitiva, embora no fim eu compreendesse que podemos ainda praticar a ciência, mesmo que aceitemos a primácia da consciência e não da matéria. Esta maneira de praticar a ciência eliminava não só paradoxos quânticos dos enigmas da minha adolescência, mas também os novos da psicologia, do cérebro e da inteligência artificial. Este livro é um produto final de uma jornada pessoal cheia de rodeios. Precisei de 15 anos para superar os preconceitos em favor da física clássica e para pesquisar e escrever este livro. Tomara que o fruto deste esforço valha o tempo que você, leitor, vai dedicar. Ou, parafraseando Rabindranath Tagore, abre aspas, eu escutei e olhei, com olhos bem abertos. Verti a alma no mundo,
procurando o desconhecido no conhecido, e canto em altos brados, em meu assombro. Fecha aspas. Obviamente, muitas outras pessoas, além das mencionadas acima, construíram para este livro. Jean Burns, Paul Ray, David Clarke, John David Garcia, o falecido Fred Adnet, Jacob Greenberg, Ramdas, Ian Stewart, Henry Strape, Kim McCunty, Robert Thompson, Ed Osh, Shaw Bolles, Fred Rolfe e Mark Mitchell, para mencionar apenas alguns. Foram importantes o estímulo e o apoio emocional de amigos, notadamente de Susanna Parker Barnett, Kate Wynne, Diamond Kynage, Andrea Puck, Dean Killingsg, Florence Bernstein, Sherry Anderson, Manoj e Deep Paul, Geraldine Moreno Black e Ed Black, meu falecido colega Mike Moravisky e especialmente nossa falecida e querida amiga Frederica Leigh. Agradecimentos especiais são devidos a Richard Head, que me convenceu a submeter o original deste livro a uma editora e que o levou a Jeremy Tucker. Além disso, Richard deu importante apoio, críticas e ajuda no trabalho de revisão. Claro, minha esposa Maggie contribuiu tanto para o desenvolvimento das ideias e para a linguagem em que elas foram vazadas que este livro teria sido literalmente impossível sem ela. Os editores de textos fornecidos pela J.P. Tucker, ainda Aidan Kelly, Daniel Mavin e especialmente Bob Shepard, tornaram-se credores de agradecimentos profundos, como também acontece com o próprio Jeremy Tucker, por ter acreditado neste projeto. Agradeço a todos vocês. Introdução. Há não muito tempo, nós físicos acreditávamos que havíamos chegado finalmente ao fim de todas as nossas buscas. Tínhamos alcançado o fim da estrada e descoberto que o universo mecânico era perfeito em todo o seu esplendor. As coisas comportam-se de maneira como acontece porque são o que eram no passado. Elas serão o que virão a ser porque são o que são, e assim por diante. Tudo se encaixava em um pequenino e elegante pacote de pensamento newtoniano maxiliano. Havia equações matemáticas que de fato explicavam o comportamento da natureza. Observava-se uma correspondência perfeita entre um símbolo na página de um trabalho científico e o movimento do menor ao mais denso objeto no espaço e no tempo. Corria o fim do século, o século XIX, para sermos exatos, e o renomado A. Michelson, falando sobre o futuro da física, disse que o mesmo consistia em adicionar algumas casas decimais aos resultados já obtidos. Entre aspas. Para sermos justos, Michelson acreditava estar ao fazer essa observação, citando o famoso Lord Kelvin. Na verdade, foi Kelvin quem disse que, de fato, tudo estava perfeito na paisagem da física, com exceção de duas nuvens escuras que toldavam o horizonte. Essas duas nuvens negras, que se viu depois, não apenas ocultavam a luz do sol na paisagem turneresca newtoniana, mas a transformavam numa destoneante visão abstrata, tipo Jackson Pollock, cheio de pontos, manchas e ondas. Essas nuvens eram percursoras da agora famosa teoria quântica de tudo que existe. E aqui estamos nós, ao fim de um século, dessa vez o século XX, para sermos exatos, e mais uma vez, mais nuvens se reúnem para obscurecer a paisagem, até mesmo do mundo quântico da física. Da mesma forma que antes, a paisagem newtoniana tinha ainda tem os seus admiradores. Ela ainda funciona para explicar uma faixa vasta de fenômenos mecânicos, das naves espaciais a automóveis, de satélite a abriduras de latas, mas ainda assim, da mesma maneira que a pintura abstrata quântica acabou por demonstrar que a paisagem newtoniana era composta de pontos aparentemente aleatórios quanta,
São muitos aqueles entre nós que acreditam que, em última análise, há algum tipo de ordem mecânica objetiva subjacente a tudo, até mesmo aos pontos quânticos. A ciência, entenda-se, desenvolve-se de acordo com uma suposição absolutamente fundamental sobre a maneira de como as coisas são ou têm de ser. Essa suposição é exatamente aquilo que Amit Goswami, com a colaboração de Richard e de Erhard e Meg Goswami, questiona o livro que você está prestes a ler. Isso porque essa suposição, tal como suas nebulosas predecessoras do século anterior, parece indicar não só o fim do século, mas o fim da ciência como a conhecemos. A suposição é que existe, entre aspas, lá fora, uma realidade real, objetiva. Essa realidade objetiva seria algo sólido, constituído de coisas que possuem atributos, tais como massa, carga elétrica, momento angular, spin, posição no espaço, existência contínua, através do tempo, expressa como inércia, energia e, descendo ainda mais fundo no micromundo, atributos tais como estranheza, encanto e cor. Mas, ainda assim, nuvens ainda se acumulam. Isso porque, a despeito de tudo o que sabemos sobre o mundo objetivo, mesmo com as voltas e dobras do espaço que se transformam em tempo, que se transforma em matéria, e as nuvens negras denominadas buracos negros, com todas as nossas mentes racionais funcionando em pleno vapor, resta-nos ainda em mãos um grande número de mistérios, paradoxos e peças de quebra-cabeça que simplesmente não se encaixam. Nós físicos, porém, somos um grupo obstinado e tememos a proverbial perda de lançarmos um bebê fora juntamente com a água de banho, ainda ensaboados e raspados o rosto, observando-os atentos enquanto usamos a navalha de Ockham para termos certeza de que cortamos todas as suposições cabeludas supérfluas. O que são essas nuvens que obscuram de forma abstratas no fim do século XX? Essas se resumem em uma única sentença. Aparentemente, o universo não existe sem algo que lhe perceba a existência. Ora, em algum nível, essa frase certamente tem sentido, até que mesmo a palavra universo é um construto humano. Faria, portanto, algum tipo de sentido que aquilo que denominamos universo dependesse da nossa capacidade como seres humanos de cunhar palavras. Mas essa observação seria mais profunda em alguma coisa do que uma mera questão semântica? Antes de haver seres humanos, por exemplo, havia universo? Aparentemente, havia. Antes de descobrirmos a natureza atômica da matéria, havia átomos por aí? Mais uma vez, a lógica determina que as leis e a força das causas da natureza e etc., mesmo que nada soubéssemos sobre coisas tais como átomos e partículas subatômicas, certamente tinham de existir. Mas são justamente essas suposições sobre a realidade objetiva que foram postas em dúvidas pelo nosso entendimento corrente da física. Vejam, por exemplo, uma partícula simples, o elétron. Será um ponto da matéria? Acontece que supor que seja tal coisa, que se comporte invariavelmente como tal, é evidentemente errado. Isso porque, em certa ocasião, ele parece uma nuvem composta de um nível infinito de possíveis elétrons que parecem uma única partícula quando e apenas quando o observamos. Além disso, as ocasiões em que não é uma partícula única, ela parece uma nuvem ondulando como uma onda, que é capaz de mover-se em velocidades superiores à velocidade da luz, desmentindo o redundante postulado de Einstein, de que nada material poderia ultrapassá-la. A preocupação de Einstein, porém, é aliviada, porque quando ela se move dessa maneira, não é efetivamente uma peça de matéria. Vejamos outro exemplo, a interação entre dois elétrons. De acordo com a física quântica, mesmo que os dois estejam separados por imensas distâncias, os resultados de observações feitas por eles indicam que deve
forçosamente haver alguma conexão entre eles que permitam que a comunicação se mova mais rápido do que a luz. Ainda assim, antes dessas observações, antes que os observadores conscientes chegassem a uma conclusão, até a forma de conexão era inteiramente indeterminada. E como terceiro exemplo, um sistema quântico, como um elétron em um estado físico fechado, parece estar em um estado indeterminado, mas ainda assim a indeterminação pode ser analisada e composta em certezas dos seus componentes que, de alguma maneira, aumentam a incerteza original. Mas então chegou o observador, que como se fosse um Alexandre gigantesco cortando o nogórdio, transforma a incerteza em um estado único, definido, embora imprevisível, simplesmente ao observar o elétron. Não só isso, mas o golpe da espada poderia ocorrer no futuro, determinando em que estado o elétron está agora. Isso porque temos agora até a possibilidade de que observações realizadas no presente determinem legitimamente o que possamos dizer que era o passado. Chegamos mais uma vez, portanto, ao fim da estrada. A estranheza quântica demais por aí. Há um número grande demais de experimentos a demonstrar que um mundo objetivo, um mundo que corre para frente no tempo como um relógio, um mundo que diz que a ação à distância, especialmente a ação instantânea à distância, não é possível, que diz que uma coisa não pode estar em 2 ou mais locais ao mesmo tempo, é uma ilusão do nosso pensamento. Se assim é, o que nos resta fazer? Este livro talvez contenha a resposta. O autor propõe uma hipótese tão estranha à nossa mente ocidental que se pode ignorá-la automaticamente como delírios de um místico oriental. Diz o autor que todos os paradoxos acima são explicáveis e compreensíveis se abrirmos mão daquela suposição preciosa de que há realidade objetiva lá fora, independente da consciência. E diz ainda mais que o universo é autoconsciente e que é a própria consciência que cria o mundo físico. Da maneira como usa a palavra consciência, Goswami deixa implícito algo talvez mais profundo do que você ou eu aceitaríamos como implícito. Nos seus termos, consciência é algo transcendental, fora do espaço-tempo não local e que está em tudo. Embora seja a única realidade, só podemos vislumbrá-la pela ação que cria os aspectos material e mental dos nossos processos de observação. Por que é tão difícil para nós aceitar essa tese? Talvez eu esteja presumindo demais ao dizer que é difícil que você, leitor, aceite. Você, quem sabe, você achar axiomática essa hipótese. Às vezes, eu me sinto à vontade com ela, mas em seguida dou uma canelada numa cadeira e machuco a perna. Essa velha realidade penetra e eu me vejo diferente da cadeira, enquanto espinafro sua posição no espaço, tão arrogantemente separada da minha. Goswami aborda admiravelmente essa questão e fornece vários e a miúde divertidos exemplos para ilustrar a tese de que eu e a cadeira surgimos da consciência. O livro de Goswami é uma tentativa de lançar uma ponte sobre o antiquíssimo abismo entre ciência e espiritualidade, o que acredita ele, sua hipótese consegue. Ele tem muito a dizer sobre idealismo humanista e como só ele soluciona os paradoxos da física quântica. Em seguida, examina a belíssima questão da mente e corpo, como mente e cérebro, e mostra como sua ambiciosa hipótese de que a consciência é tudo elimina a cisão cartesiana. E, em particular, caso você esteja se perguntando até como uma única consciência parece ser tantas consciências separadas. Por último, na parte final do livro, ele acende uma pequena luz de esperança enquanto tateamos o nosso caminho entre as nuvens, o caminho do século XXI.
ao explicar como sua hipótese conseguirá produzir o reencantamento do homem com o ambiente, algo que certamente precisamos com urgência. Explica ele como vivenciou sua teoria ao compreender a verdadeira mística de que nada, exceto a consciência, tem de ser experienciada a fim de ser realmente compreendida. Lendo este livro, comecei a me sentir também dessa maneira. Supondo que a hipótese seja verdadeira, segue-se que você também terá essa experiência. Fred Alan Rolfe, PhD. Parte 1. A integração entre ciência e espiritualidade. Um nível crítico de confusão satura o mundo contemporâneo. Nossa fé nos componentes espirituais da vida, na realidade vital da consciência, dos valores e de Deus, está sendo corroída sob o ataque implacável do materialismo científico. Por outro lado, recebemos de braços abertos os benefícios gerados por uma ciência que assume a visão de mundo materialista. Por outro, essa visão de mundo predominante não consegue corresponder às nossas intuições sobre o significado da vida. Nos últimos 400 anos, adotamos gradualmente a crença de que a ciência só pode ser construída sob a ideia de que tudo é feito de matéria. Os denominados átomos, em um espaço vazio. Viemos a aceitar o materialismo como um dogma a respeito da sua incapacidade de explicar as experiências mais simples da nossa vida diária. Em suma, temos uma visão de mundo incoerente. As tribulações em que vivemos alimentaram as exigências de um novo paradigma. Uma visão unificadora do mundo que integre mente e espírito na ciência. No novo paradigma, contudo, emergiu até agora. Este livro propõe um paradigma desse tipo e mostra que podemos construir uma ciência que abranja as religiões do mundo, trabalhando em cooperação com elas para compreender a condição humana em sua totalidade. O núcleo desse novo paradigma é reconhecido de que a ciência moderna confirma de uma ideia antiga. A ideia de que a consciência não é matéria, é substrato de tudo que existe. A primeira parte deste livro apresenta a nova física e a versão moderna da filosofia do idealismo monista. Sobre esses dois pilares, tentarei construir o prometido novo paradigma, uma ponte sobre o abismo entre a ciência e religião, que haja contato entre ambas.